Olá a todos, graça e paz. Eu sou o pastor Valmir Vigo Gonçalves, pastor da Primeira Igreja Batista em Muqui, igreja que este ano, 2023, está completando 100 anos. E começando por hoje, daqui por diante, eu vou tentar fazer uma leitura para deixar gravado em vídeo das atas da igreja, as atas que nós temos desde a fundação. E eu tenho aqui comigo a ata número 1, a ata de organização. Eu vou tentar fazer uma leitura do jeito que está escrito aqui, tá? A letra não é muito boa, então eu vou tentar entender o que está escrito aqui. Diz assim: ata número 1 da organização da Igreja Batista de Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em seu salão de culto no dia 10 de novembro de 1923, em que serviu de moderador o irmão pastor Antônio Armindo e foi secretariado por mim, abaixo assinado. O moderador deu começo aos trabalhos com hino e oração e a leitura da Bíblia, e em continuação o mesmo deu a palavra ao pastor Fernando Drummond a falar sobre uma igreja bem organizada. Depois que o pastor falou sobre o assunto, o moderador convocou o conselho organizado, que foram os seguintes representantes: pastor Antônio Armindo, pelo distrito e pela igreja de Mimoso; Olímpio Dutra, pela igreja de Sabino, acho que é isso; pastor Almir, pela igreja de Vitória; pastor Fernando Drummond, pela igreja de Rio Novo; os membros locais: Rafael Sardenberg, Pedro José de Faria, Manuel José de Faria e Sérgio José da Silva. Depois que o conselho achou em condição de se organizar, o moderador pastor Antônio Armindo declarou a igreja organizada, o que foi aprovado, e em continuação foi feita a chamada dos ex-membros, agora ex-membros, da Igreja Batista de Vitória, os que se organizaram aqui em igreja da mesma fé e ordem. Em seguida, o pastor Armindo leu os dados, como a igreja deve agir e em seus passos de vida e atividades espirituais. Em seguida, a igreja fez a escolha dos seus oficiais, os quais são os seguintes: pastor Antônio Armindo, secretário arquivista PJ de Faria, secretário correspondente Sérgio José da Silva, tesoureiro Rafael Sardenberg, primeiro superintendente da escola dominical Sérgio José da Silva, e segundo Manuel José de Faria, tesoureiro da grande campanha Pedro José de Faria. Também foi proposto que a sessão da igreja seja no último sábado de cada mês. Foi proposto que a igreja se consagrasse em oração para escolher seus diáconos, o que foi aprovado. Depois o moderador perguntou qual deveria ser o nome da igreja, que, por unanimidade de votos, deu o nome de Igreja Batista do Muqui, a qual foi organizada com os membros, com 91 membros, os quais são os abaixo, a seguir. Aí tem os nomes aqui: Sérgio José da Silva,
Raimunda da Silva, não sei qual é esse nome aqui, não dá para ler, mas é José da Silva, José de Paulo Silva, Cipriano José da Silva, Ageu José da Silva, Erotilde da Silva, Conceição da Silva, Honório José da Silva, Nicolau Tunala, Ângelo Tunala, ou Ângela Tunala, Joaquim J. Franco, Alexandrina Franco, Anastácia Franco, Sebastião Faria, Virgínia Franco, Fortunato Tunala, Inácia Maria do Carmo, Inácia Castanheiro, Adelina Castanheiro, Constância Castanheiro, Manuel Petim, Idalina Petim, Pedro José de Faria, Henriqueta de Faria, Alta de Faria, isso aí, está escrito aqui. Maria Torres, Edson Torres Faria, Delvira de Faria Silva, Delcina de Faria, Delzira de Faria, Alice Sardenberg Faria, Manuel José de Faria, Antônio Espínola, Sérvio Ribeiro, Salvador Melo, Alcelino Mota, Telamana Mota, Zeferino Mota, Elídia Faria, Erina Mota, Abílio José da Silva, Rafael Sardenberg, Maria Sardenberg, Antônio Castanheiro, Antônio José de Souza, Antônio Tenense, alguma coisa aqui, Espínola, Luzinada Siqueira, Fernando dos Santos, Fermínio Mota, Alice da Silva Mota, Teotônio Lira, Alcibiades Gonçalves, Vitalino Gonçalves, Alzimira da Silva, Minervina Siqueira, Jardelina Siqueira, Antônia Pereira, Galdina da Silva, Jacinto José Vieira, Maria Antônia Vieira, Ulisses Vieira, José Maria Vieira, José Galdino Coimbra, Clarice Coimbra, Jardilina Gonçalves, Alcides Gonçalves, Pascoal Petim, Maria Tunala Petim, Ana Lopes da Silva, Antônio Luiz Machado, Osídia Garcia Souza, Osídio Garcia Souza, Antonieta Azevedo, Maria Pereira Machado, Coralina Pereira Machado, José Rodrigues Oliveira, Mirendelina dos Santos, Antônia Frosino Santos, Camilo Mariano Pereira, Helena Mariano Pereira, Ernesto Prudente, Celcina Rodrigues, Antônia Maria da Silva, Marinês Machado, Antônio de Assis Louven, alguma coisa assim, Agostinho Gonçalves, Francisca Siqueira, Rita Maria Jesus e Dejanira Maria da Silva. E não tendo mais, 91 então, e não tendo mais nada a tratar, foi encerrados os trabalhos com hino e oração. Moderador Antônio Armindo
Júnior, e eu, secretário, Pedro José de Faria. Então, essa aí é a primeira ata, né? Tentei aqui fazer uma leitura e no próximo vídeo eu vou ler a segunda ata que está aqui, tá? Para a gente deixar gravado aí, registrado.